Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 66 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Curso agora do módulo 3, Ética. Módulo 3, Ética. Temos aí então, já aparece para você na tela, a aula 66. Só lembrando que os dois módulos anteriores foram Introdução e Fundamentos de Filosofia e Epistemologia. Esses módulos nós já produzimos uma apostila, está à venda uma apostila para cada um, está à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com, esse site que aparece para você aí em cima. Muito bem, pessoal, vamos então enfrentar um pouquinho da questão da verdade. Joia? A verdade é considerada uma grande questão da filosofia, já vou adiantar para você isso. É considerada uma grande questão da filosofia. O que seria isso? É uma pergunta, uma questão, o que seria a verdade, que acompanha a filosofia ao longo dos séculos, desde os seus primórdios. Joia? Então não há um conceito absoluto para o que seja a verdade. Nós vamos ver que existem vários conceitos e vários posicionamentos de como se obter, de como se chegar, de como contemplar a verdade. Joia? Isso para a filosofia. Para a filosofia não existiria então uma verdade absoluta. Seria isso. Bom, aula 66 aparece para você na tela verdade aletheia, no grego, aletheia. Bom, próximo slide, o conceito aí de verdade. Verdade no grego aletheia, por ser considerada uma grande questão da filosofia, não há um conceito definitivo, conforme eu falei. Mas apesar do seu conceito multifacetado e complexo, em linhas gerais, diríamos que um posicionamento nosso sobre a verdade, uma espécie de síntese de conceitos, é a correspondência, ou seja, a adequação, o amoldamento, a coerência entre a ideia, ou seja, aquilo que está na mente, no intelecto, no pensamento, e a realidade. Então, aquilo que está na cabeça do indivíduo e aquilo que é, na verdade, a realidade, isso é a verdade. Então, nós idealizamos, nós colocamos alguma coisa na mente e existe algo que é o quê? Verdadeiro. Isto é a verdade. Compreendeu aí? Muito bem. Ou seja, a realidade no mundo, no objeto cognoscível, a coisa, formando então um juízo de certeza ou um juízo de verossimilhança. Vamos em frente? Ultrapassa a linha da mera imaginação, pois o que está formado dentro da mente se enquadra no que se contempla verazmente na coisa, ou seja, no mundo. Ultrapassa, então, aquilo que o indivíduo só imagina, não é? Ultrapassa aquilo que ele só imagina, porque só imaginação não seria, por si só, a verdade. Concorda, pessoal? O indivíduo só imaginou, isso já é a verdade? O que vocês acham? Já aproveita aí para escrever aí embaixo o que você acha e também para curtir, né? E compartilhar com o colega, que é o YouTube, ele entende que o vídeo é bom, né? É conhecimento, é difusão de informação e vai encaminhar para mais gente. Bom, a verdade diferencia-se de pelo menos duas situações. Em filosofia, duas situações. Quais são elas? A mentira e a falsidade.
Vai aparecer aqui um pouquinho com os conceitos um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado a entender, né? Mentira. O que é mentira? É a dissociação, ou seja, distanciamento, desconexão entre o que se pensa, ou seja, a ideia, e o que é dito, ou seja, falado, comunicado. Mentira aqui está ligado diretamente à comunicação. Ah, mas o indivíduo vive uma vida de mentira. Não, ele vive uma vida falsa. É a próxima ali. Falsidade é a dissociação também, ou seja, o distanciamento, a desconexão entre o que se pensa e a realidade vivida. Então, esse distanciamento entre o que se pensa e a realidade vivida, falsidade. O distanciamento entre o que se pensa e o que se fala, mentira. As duas são antônimos, vamos dizer assim, são os polos contrários da verdade, tanto a mentira quanto a falsidade. E aí, não sei se você lembra desse desenho animado, o Pinóquio. Lembra do Pinóquio? Apareceu pela primeira vez em 1883 no romance As Aventuras de Pinóquio, do italiano Carlo Collodi. Carlo Collodi. Aí, conforme, como é que era a paradinha do Pinóquio? O que eu trouxe? Conforme esse personagem é mentindo, né? O nariz dele é crescendo. Muito interessante aí essa... Pô, mas é uma sacada muito genial, né? Conforme é mentindo, o nariz do Pinóquio ia crescendo. Bom, vamos em frente. Concepções da verdade. Concepções da verdade. São diferentes posicionamentos filosóficos quanto à verdade. Vamos em frente? E aí temos vários posicionamentos filosóficos quanto à verdade. Vamos ver então? Correspondência. Para essa corrente, uma coisa será verdadeira quando ela corresponde à ideia que nela temos. Ou seja, uma coisa vai ser verdadeira quando essa coisa corresponde à ideia que temos dela. Joia? O objeto corresponde ao seu sujeito. Ou seja, o objeto corresponde ao que o sujeito pensa, na verdade. O objeto cognoscente, o sujeito cognoscente, ele vai captar o objeto cognoscível, veja só, da maneira como ele exatamente é. Joia? Ou seja, do modo que o sujeito pensa, assim será o objeto. E aí nós temos o defensor disso, o Platão. Dessa situação, dessa vertente, vamos dizer assim. Revelação. A verdade será conhecida por meio da teologia, ou por meio da intuição. Não é? Então, temos aí o Tomás de Aquino, o Guilherme de Ockham, o Anselmo de Aosta, tudo isso, né, nesse período aí medieval, entendia-se que a verdade estaria ligada aí ao estudo de Deus, ao estudo da teologia. Joia? Racional. A verdade seria alcançada por meio da razão, seguindo-se caminhos, aplicando-se métodos e sistemas. Capitanearam essa corrente, essa linha aí de se obter a verdade, o Descartes, o Spinoza, Malebranche, Leibniz. Pragmática. O que é uma verdade pragmática? A verdade será conhecida pela experiência e pela prática empírica. Pragmático que é prático. Prático que vem do quê? Da experiência. Experiência nos remete à escola que já estudamos lá em epistemologia, ainda vamos estudar, se Deus quiser, em história da filosofia, o empirismo. Bom, David Hume, Francis Bacon, Berkeley e John Locke. Vamos em frente aí nas concepções de verdade. Verdade conformativa. A verdade conformativa, a verdade será encontrada na conformidade da consciência com o que é captado no fenômeno.
Então essa conformidade, veja, a minha consciência captando o fenômeno. O que é o fenômeno? Já vimos lá em epistemologia. É o que aparece, o que se apresenta à consciência. Nós não somos capazes de captar um número. O que seria um número? O que está por trás desse fenômeno. A coisa em si não captaríamos. Nós captaríamos só, né? A nossa conformidade de consciência seria só com que aquilo está sendo aprendido naquela situação mais concreta, vamos dizer assim, para você entender. O número, o que é realmente, ou seja, o que está atrás daquilo, não captaríamos. A coisa em si não seria captada. Temos aí o Kant. E aí temos outra vertente aí para a verdade, que é a coerência. Na coerência, só será verdade aquilo que for coerente. Ou seja, aquilo que tiver nexo, aquilo que for ígido. O que for contrário a isso não será real. O que for contrário a isso não é real. Então nós temos lá o objeto, e esse objeto tem que ter o quê? Coerência, para ser ali realmente ser colocado esse crédito de verdade sobre ele. Temos aí uma linha mais científica, né, do Spinoza e o Hegel. Utilidade. A verdade será ferida sobre o crivo da performance, da servibilidade, da utilidade. Então a verdade serve para alguma coisa? Essa é a pergunta dessa corrente. Se servir para alguma coisa, se essa verdade for útil, ou seja, houver utilidade, tem verdade. Joia? E aí Jeremy Bentham e Stuart Mill nessa linha de pensamento. Outra vertente aí para do que se acredita sobre a verdade é a verificação. Só será verdadeiro se houver a possibilidade daquilo que está sendo perguntado se é verdadeiro ou não, se aquilo puder ser testado, se aquilo puder ser provado, se aquilo puder ser falseado. Ou seja, de alguma forma aquela coisa tem que resistir a testes de falsificação para que brote dali a verdade. Muito interessante aí essa vertente, essa linha de pensamento do Karl Popper. Para quem quiser estudar aí o falsificacionismo, temos aí uma aula de epistemologia gravada, vai lá e assiste. Vamos em frente. Vejamos algumas compreensões de verdade pelos filósofos. Agora a filosofia mesmo, sintetizando isso aí, o que os filósofos disseram. Bom, tá com o teu café aí? Tranquilo? Nem te ofereci o café, né, cara? Tô aqui, né? Enquanto você toma o café, já dá o teu like, comenta, né? Compartilha. Vamos lá. Pré-socráticos, que são aqueles que vieram o quê? Antes de Sócrates. São aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates. Através do logos, ou seja, explicação racional, concentrar os seus esforços na resposta ao argumento, fantasioso, baseado onde? No mito, não é? Esses filósofos, cara, que vieram antes de Sócrates, tá? Começando lá com Tales, Anaxímenes, Anaximandro e por aí vai, Pitágoras. Esses caras hoje, nos dias atuais, iam também deitar e rolar aí, né? Com as coisas que a gente vê por aí, né, pessoal? Com as coisas que a gente vê por aí pelas redes sociais. Os camaradas, principalmente aí, religiosos, falando sobre essas questões aí, sobre afirmando as suas verdades religiosas lá, sem muito ter a ver, né, até com divindades, né, sem muito a ver até com divindades. Bom, através do logos. O logos é o logos contra o mito. E ali nasce a explicação racional para a origem do mundo, né, que seria ali a arqué. Bom, vamos em frente para Sócrates. Sócrates, a verdade deveria ser engravidada. Como assim engravidada? A verdade seria, vamos dizer assim, teria que ser parida, pessoal. Teria que ser parida, ela deveria ser engravidada e parida. Seria, ou seja, como que uma mulher dar à luz a uma criança, não é? A verdade, segundo Sócrates,
deveria ser também dada à luz. Lógico que alguém só vai conseguir contemplar a verdade se estiver o quê? Grávido dela, né? Se não estiver grávido da verdade, não vai conseguir o quê? Ter o esclarecimento, ter a ideia do que seja aquilo, né? Bom, não se contentando com a simples manipulação da retórica, ou seja, da fala da linguística defendida pelos sofistas, emprega quem? O Sócrates emprega um método, é um método também dialético, tá? Que partia da confrontação e condução do oponente a admitir a própria ignorância, admitir a própria inconsistência, Ou seja, o indivíduo era levado a admitir a sua ignorância, admitir que não sabia, né, aquilo que estava sendo, vamos assim, colocado em pauta. Essa era a primeira fase aí do método socrático, era a admissibilidade da ignorância. O método socrático, o método para se obter a verdade, era, para se chegar à verdade, deveria se dar à luz. Se dar à luz seria parir. Então, primeiro o indivíduo deveria admitir que ele não sabe aquilo. Joia? Seguindo-se da busca de se dar à luz. Ou seja, dar à luz é o conhecimento verdadeiro. E se dar à luz é o conhecimento verdadeiro, isso se chama maiêutica. Maiêutica, porque lá no grego significa parto. O Sócrates colocou esse nome em homenagem à sua mãe, que era parteira. Então, essa era o método socrático de se obter o quê? A verdade, através da maiêutica. Para o Platão, as ideias seriam a única verdade. As ideias. Então, ele acreditava no mundo das ideias. Expõe a teoria da participação. O que seria isso? Na qual o mundo físico, ou seja, o mundo físico é esse mundo aqui, ó, dos fenômenos, o mundo sensível, o mundo da ilusão, o mundo passageiro, tá legal? O mundo não real, para ele esse mundo aqui era irreal, não era verdadeiro. Joia, pessoal, tranquilo? Bom, a questão é o seguinte, só existirá se participar, por isso teoria da participação, se corresponder ao mundo das ideias. Então, o que nós estamos vendo só vai ser real se corresponder, né? Se corresponder ao mundo das ideias. Esse mundo das ideias era um outro mundo que não esse físico, vai vendo, pessoal. Era um mundo real, um mundo inteligível, um mundo de verdade. O mundo de verdade, então, para Platão, era o mundo das ideias. Lá estava a verdade, lá estava o bem, e aí o caminho para o bem, e aí, na verdade não é um caminho, uma escada para o bem, ok, pessoal? Do qual é apenas a sombra e cópia. Então, esse mundo, que é um mundo, vamos dizer assim, o mundo terreno, vamos dizer assim, seria cópia, seria uma xerox do mundo real, que é o mundo das ideias. Ou seja, seria apenas a sombra desse mundo real, que é o mundo inteligível, o mundo da verdade, o mundo das ideias. A verdade estaria lá. Por exemplo, um cavalo só é cavalo enquanto participa da ideia de cavalo em si. Então, o cavalo em si, para Platão, a verdade sobre o cavalo não estava no que a gente estava contemplando pelos 5 sentidos. Negativo. Estava no mundo além, no mundo acima desse. É acima, literalmente falando, porque, veja só, nós vamos estudar isso mais, já estudamos em epistemologia, mas nós vamos ver também na metafísica, se Deus nos permitir, é um caminho ascendente, é subindo. Por isso, na alegoria da caverna, aquele prisioneiro que estava ali atrás do muro, joia, ele quando se liberta, que estava na verdade na frente do muro, né? Ele se liberta, passa ali por trás do muro, sobe. É um caminho ascendente, até contemplar o sol, contemplar a luz, que seria aqui pra gente uma tipificação da verdade. Se você quer
os aspectos técnicos aí sobre a alegoria da caverna. Tem um vídeo gravado lá, assiste também aqui nesse mesmo canal, o vídeo está embaixo. Bom, aí então para o Platão. Vamos em frente, então. Deixa eu só colocar aqui. Vamos em frente aqui. Acabou repetindo aqui, né? Agora sim, aquele slide lá eu vou excluir. Bom, para o Platão nós já fizemos a leitura no slide anterior, não é? Só complementando, ver se eu coloquei alguma coisa a mais, né? Das ideias é um mundo real, inteligível, imutável, eterno, absoluto, o de verdade. É apenas a sombra, percebe, pessoal? Já o mundo dos fenômenos, o mundo físico, é um mundo o quê? Sensível, passageiro, de ilusão. Era esse slide que eu queria. Aquele lá já era para ter apagado, já era para ter... Depois eu apago ele. Joia? Estamos aí. Aristóteles agora não seria um embate, não seria um confronto, né? Porque, veja só, o Aristóteles foi aluno dele, mas seria um posicionamento diferente. Assim como o Platão foi aluno do Sócrates. Mas é normal que cada um pensasse de um jeito ali. Joia? Estava ali nos primeiros passos da filosofia na Grécia. Aristóteles, para ele, a verdade é variável. Veja, Platão já acreditava numa verdade o quê? Absoluta, não é? Platão acreditava numa verdade absoluta, imutável, percebe? Invariável. O Aristóteles não. Para ele, a verdade seria o quê? Absoluta. Sendo encontrada na observação da essência e substância das próprias coisas. Olha só, dá uma olhada aqui nesse quadro que está aqui do lado. É um recorte do afresco. O afresco é uma pintura na parede, né, que se encontra lá no Vaticano. Foi pintado isso aí em 1509, o início da pintura. Durou ali uns anos, uns 4 ou 5 anos mais ou menos, que o Rafael pintou, o pintor Rafael pintou a Escola de Atenas. Esse é o recorte central da escola, onde você vê aqui, desse lado, presta atenção aqui, você vê essa figura, alguns que estão curiosos, né, porque vê a figura não entende por quê. Esse aqui é o Platão, olha para cá, ó. Esse aqui é o Platão, vou te explicar, depois eu explico o quadro inteiro, mas agora não, agora é só esses dois. E esse aqui é o Aristóteles. Esse aqui, ó, é o Aristóteles. Esse que está aqui, ó, direita, você está olhando aí à esquerda, né? À sua esquerda está o Platão, à sua direita foi pintado o Aristóteles. Presta atenção, nesse quadro, o Platão ele está com a mão apontando para cima. Você está vendo a mão dele aqui, ó? Aqui, a mão dele apontando para cima. E o Aristóteles está com a palma da mão virada para baixo. Percebe isso? Você deve ter olhado esse quadro aí 1000 vezes e nunca ter percebido isso, né? Para quem começou hoje a estudar filosofia. Muito bem, Platão aponta para cima, porque veja só, nessa concepção de verdade, na verdade é muito mais que isso, pessoal. Lá na metafísica a gente explora mais aspectos. Porque veja só, a obtenção da verdade aqui do ponto de vista ético, nós estamos estudando só ética, depois lá na metafísica isso vai muito mais fundo, tá legal? Ou seja, do ponto de vista, a verdade para o ponto de vista ético e até metafísico, para o Platão estaria para cima, estaria no mundo das ideias, estaria num caminho ascendente. O Aristóteles não, ele vai achar que está aqui mesmo, ó, está nesse próprio plano, está nesse próprio mundo, a verdade nós encontraríamos aqui. Seria uma maneira mais científica de se obter a verdade. Mas calma lá, o Aristóteles, pessoal, ele não despreza, não que seria uma verdade, mas ele não despreza uma espécie de um motor, uma espécie de algo que movesse todas as coisas e estivesse, ainda assim, não acima, mas estivesse antes de tudo, tá? Fosse, de alguma forma, antes de tudo, superior a tudo e movesse todas as coisas. Tanto que depois Tomás de Aquino reinterpreta, adaptando ao cristianismo essa ideia aí de Aristóteles. Joia? Então, voltando aqui para nossa leitura, o Aristóteles, para ele, a verdade é variável, tá?
a verdade vai ser obtida olhando para a substância e essência das próprias coisas. Depois, na metafísica, se Deus nos permitir, a gente vai ver cada conceito desse, substância e essência. Ou seja, no próprio mundo real. No próprio mundo real, no próprio mundo. O mundo real para ele era aqui. O mundo real para Aristóteles era aqui. Apesar de entender haver um ente primeiro, que é aquele que eu falei, um primeiro motor, um ente primeiro, que originasse todas as coisas, achava que a verdade seria descoberta pelo estudo da lógica, pelo estudo da natureza. Então era na lógica, na natureza, que nós obteríamos a verdade. Pegou a diferença dos dois aí? Tranquilo? Vamos em frente então. Agostinho de Hipona, aí, época medieval aqui, tá? Agostinho de Hipona. Para Agostinho, a verdade estaria em quem? Em Deus. Sendo o distanciamento dele, corresponderia ao afastamento do bem. Então, afastando-se de Deus, nós nos afastaríamos também do bem. Logo, estaríamos afastados também do quê? Da verdade. Porque a verdade estava em Deus. A verdade estava na luz que vinha de Deus. A verdade estava no próprio Deus. Tomás de Aquino é uma verdade lógica. É uma verdade lógica, ou seja, concordando aí com Aristóteles, percebe? Em que as coisas comprovam, confirmam e correspondem à verdade do intelecto. Muito mais, científico, vamos dizer assim. Apesar de medieval. Na linha de Aristóteles, entendia haver um ente, que era aquele tal primeiro motor, que seria antes do pensamento. Aí é que está a parada. Antes do pensamento e da própria o quê? Verdade. Então haveria algo que seria antes, que seria ali Deus, tá? Esse Tomás de Aquino, ele inclusive ele escreve as 5 teses, 5 situações ou 5 provas da existência de Deus. Então ele retorna ao pensamento de Aristóteles e prova que todas as coisas, antes de todas as coisas, fazendo esse caminho, esse caminho de retroatividade a uma espécie de quase infinito, encontrava ali Deus. Lá na metafísica não vê essas 5 teses aí. Anselmo de Aosta, a verdade é o verbo de Deus. A verdade é o verbo de Deus. Para Malembranha, verdades são apenas relações, mas relações reais e inteligíveis. Por exemplo, 2 vezes 2 são 4. Uma verdade real, uma verdade inteligível, uma verdade que se entende. Para Descartes, aqui já começa a ficar, o estudo da verdade em Descartes ficou bem sofisticado, ficou bem inteligente, bem legal. Aqui, Descartes, ele mostra um caminho, ele mostra um rito, ele mostra um processo para se chegar lá. Muito interessante, até hoje utilizado aí na ciência, na vida e por aí vai. Divergindo de Aristóteles e Tomás de Aquino, pois a forma de se conhecer a verdade corresponderia a um processo. Veja, um processo, ou seja, um caminho, um encadeamento puramente racional, somente racional, em que primeiro seria conhecido o pensamento, para só depois o ente. Vamos em frente? Primeiro se pensaria. Pessoal, em primeiro lugar, para Descartes, seria o pensamento. Eu penso primeiro. Percebe? Daí a frase penso, vírgula, logo existo. Penso, vírgula, logo existe Deus. Penso, vírgula, logo isso. Penso, logo, cogito ergo sum. Ou seja, penso, logo existo. Para quem quer estudar a dúvida metódica aí de Descartes, a aula está gravada aí embaixo no nosso canal aqui do YouTube. Você vai ter acesso a esse conteúdo. A verdade seria alcançada por meio da razão. Aí, instalando-se a dúvida metódica. Um processo que siga 4 etapas. Lembra as 4 etapas? Está lá na epistemologia para se obter aí
esse caminho da verdade. A evidência, a análise, a síntese e o desmembramento. Lá nós explicamos cada uma. Evidência, análise, síntese e desmembramento. Em suma, primeiro, veja só, ele espalha tudo para depois começar ali a juntar as peças como que fosse um quebra-cabeça. Muito legal esse negócio aí do Descartes. Vamos em frente? Aí aparece então aqui Kant. A verdade será encontrada na conformidade da consciência, ou seja, da inteligência, com o que é captado no fenômeno. Então nós temos número e fenômeno. A verdade é o que é captado no fenômeno. Kant não foi até o número. Ele não ultrapassou, não chegou na coisa em si. Para ele, nós não temos condição de captar o que é essa coisa em si, que ele chamou de número. Então a verdade seria aquilo que foi captado no fenômeno. Joia? E Hegel, obtida pela dialética. Né? Quando você fala tese, antitese e síntese, você vai lembrar logo da dialética, né? Mas aqui essa tese, antitese e síntese se aplica um pouco ali invertido no Hegel, mas é também, vamos assim, é também aproveitável. Essa dialética para ele, veja só, em que propõe um movimento esse circular e constante, que para se obter a superação, que ele chama de Aufheben, superação. Veja, todas as coisas, ou seja, para se obter a verdade sobre as coisas, deveríamos enfrentar um processo dialético, que é circular, não é linear, é circular. Porque uma coisa sai de um lugar e vai chegar nela de novo, vai passar por ali novamente. Seja se modificando, enfim. Esse processo que é superação, que se chama superação ou Aufheben, não necessariamente indica que ele está em cima. Não. Indica que está em cima. Não é isso. Indica que, veja só, as fases que vieram anteriormente foram superadas, foram de alguma forma vencidas, ok? Não significa que ele é hierarquicamente superior, não é isso, tá? E que fases são essas? A negação e a conservação. Então as coisas estariam, veja só, partiríamos então da ideia de conservação. Essa coisa, uma vez já vindo conservada, ela entraria no processo de se negar, de negação, e aí com essa negação juntaria as duas numa só, porque aqui em Hegel não existe a ideia de destruição da fase anterior para emendar-se na fase posterior, não há, mas há uma concatenação, há um alinhamento entre as fases, como que negação e conservação estivessem juntas, e a coisa sendo negada, ou seja, nasceu conservada, sendo negada, se supera. E aí, superando, cai de novo na conservação. Teríamos novamente a conservação de algo. Ou seja, não havendo aniquilamento, não havendo destruição ou morte pura e simples do estado anterior, mas um movimento simultâneo, constante e circular. Percebe? A verdade estaria nesse movimento constante e circular de superação, ou Aufheben. Bom, para Kierkegaard é a incerteza objetiva apropriada firmemente pela interioridade mais apaixonada, ou seja, a verdade. Uma espécie aí de incerteza, né? Uma espécie aí de não afirmação objetiva. Nessa não afirmação objetiva encontraríamos aí então a verdade. Joia? Para Heidegger, Martin Heidegger realizou uma espécie de análise etimológica do termo aletheia, ou aletheia, né? Que aqui aletheia, sem o acento. Bom, atribuindo-lhe a significação de desvelamento. Pessoal, vamos lá.
Para Heidegger, a verdade é retirar o véu. Você olhando lá o Evangelho, né, na hora que o Cristo suspira, na hora que ele morre, o véu não se rasgou de alto a baixo, percebe? Né? O Heidegger tem essas coisas aí também, né? Então o desvelamento, retirar o véu. Retirar o véu, desvelar, é ver o que está atrás do véu, ver o que está atrás daquela cortina, é descortinar, é retirar aquele obstáculo. A verdade é isso, é ver o que está atrás do quê? Ele desfragmentou, percebe a palavra aletheia, e chegou aí nessa expressão desvelamento, que é tirar o véu, retirar aquilo que impede de se enxergar a verdade. Muito interessante aí. Bom, claro que aqui são todos resumos, né? Para Nietzsche, não há uma verdade absoluta. Não há uma verdade absoluta. Ó, a partir da ideia de perspectivismo, são apenas ilusões, ou seja, uma perspectiva, né? Uma perspectiva. A verdade para Nietzsche, uma linha mais radical, a verdade para Nietzsche era apenas uma ilusão. Não existiria uma verdade para ele, de espécie alguma, nem nesse mundo, nem no próximo. Tá legal? Na verdade, a vida para ele era aqui mesmo, né? Se você quisesse entender assim, a verdade para ele era aqui mesmo nesse mundo. Mas não há de se falar numa verdade aí absoluta, maior, transcendente, enfim, igual ao Platão. Não há. Ou seja, crer assim seriam erros. Seria transformar a verdade numa impotência, acreditar que ela é impotente. Ele critica a racionalização da verdade. Essa coisa de racionalizar, né, que o Descartes fez, né, que o Platão fez, essa coisa de, né, sistematizar a verdade é criticado pelo Nietzsche. Para ele, isso tornaria a verdade inflexível e também, de alguma forma, condicionaria e impediria se obter o que a vida realmente é. Ou seja, isso seria contrário à vida. Isso seria contrário à perspectiva do que se entende pela vida. Bom, mas aí temos também esse movimento aí da pós-verdade. A verdade aqui na pós-verdade é mitigada. O que é mitigar? Mitigar é tornar um mito, tornar algo falso, tornar algo fantasioso. A verdade na pós-verdade, ela é mitigada, falsificada, não no sentido de Karl Popper, do falseamento, não. Aqui ela é relativizada mesmo. Ou seja, devido aos preconceitos das mais diversas ordens, a verdade ficará sem tanta importância, o que suplantaria a razão. Não tem muita importância que é verdade. Importa aqui é a difusão das coisas. Vê se nós não estamos vivendo esse momento aí, né? Qualquer coisa que cai na rede, lá na internet, já se espalha com a velocidade. Ninguém nem sabe se aquilo é verdadeiro ou não, né? E falsificam coisas, né? Falsificam situações e ali ficam, né? Bom, enfim, essa aí é a pós-verdade. Bom, mas eu não poderia deixar de fora, presta atenção, o que virá agora não é um posicionamento religioso, mas é uma constatação presente em livros de filosofia quando se analisa a verdade. E eu falo aí da expressão utilizada por Cristo a expressão ali foi utilizada, eu acabei não recortando, né, o texto, eu sou o caminho, é João 14,6, se eu não me engano, vai estar lá na tua apostila, né, João capítulo 14, o inciso 6. Deixa eu ver se eu pego aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui. Professor, é um posicionamento religioso isso? Não, não é um posicionamento religioso. Tá legal? Deixa eu ver se eu tiro aqui, que eu acho que eu deixei lá o versículozinho. Ah, tá aqui, ó. João, capítulo 14, versículo 6. Aparece para você aí, agora sim. E é o seguinte. Professor, agora fiquei curioso, né? O que Cristo disse. Não vamos falar aqui de cristianismo. Não é essa a ideia. Depois eu vou gravar ali eu estou preparando aí um estudo do cristianismo, o estoicismo, o cristianismo, o epicurismo e também ali o cinismo. Vamos colocar tudo esse
esse emaranhado não é autoajuda, mas é, veja só, o que um, né, sistema utilizou no outro. Bom, Cristo, determinado pelo artigo definido a. Onde está isso, hein? Artigo definido a. Presta atenção. Quando ele diz o seguinte, ó, eu sou o caminho, que não interessa pra gente agora, nós estamos estudando a verdade. A verdade, tá vendo esse A aqui? Esse A aqui é um artigo definido. O que é isso? É um artigo que, veja só, aponta quem é, de alguma forma, não é? Quem é, veja só, porque um artigo ele se refere numa frase na língua portuguesa, lá na morfologia ou na classe de palavras, né? O artigo se refere aqui a um substantivo, o substantivo aqui é a verdade, o artigo aqui é o a, e se você olhar na análise sintática, ou seja, a sintaxe da frase, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, para você achar o sujeito da frase, você pergunta para o verbo quem é que, né? Quem é que? Então, eu sou, quem é que sou? Né? Quem é ou o que é que sou? A resposta é eu. Esse eu aqui é o próprio Cristo. Veja só, é o único praticamente não, é o único em toda a existência da humanidade, além de acompanhar, né, segundo historiadores e os próprios evangelhos, além de acompanhar essa figura, situações ligadas ao milagre, né, muitos milagres, isso narrado em textos, fora ali os evangelhos, em textos, vamos dizer assim, históricos, né, por historiadores. Veja só, ele puxa para ele traz para ele, ao invés de se distanciar da ideia de verdade, ou seja, todos os filósofos, aqui estão todos os filósofos, ó, aqui estão todos os filósofos. Quando eles falaram da verdade, eles sempre apontaram numa direção, como se obter a verdade. Aqui está Cristo. Eu quero que você veja essa diferença, que para mim é importante, porque está dentro totalmente do contexto, e alguns livros põem. Ele traz para ele a verdade. Ele traz para ele a verdade. Professor, qual é o seu posicionamento, o posicionamento do senhor? Praticamente, olha, eu tenho ali, para alguns já sabem, formação em teologia, formação também em direito, né? Pessoal, vamos assim, aqui transcende, aqui entra no campo da, veja só, metafísica, a questão para se entender isso, né? E entra para se entender essas questões é por intuição, né? É por intuição. Agora, se o indivíduo não é intuitivo, é só racional, ele vai ter dificuldade de entender essas questões. Ele vai ter dificuldade para entender essa verdade que ele está afirmando aqui, ó. Essa verdade que ele está afirmando. Não no sentido, veja só, a frase complementando, né? Foi dividido por um padre por versículos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja só, ele não quis dizer ali que ele estava estabelecendo uma religião e que se tem que ir para essa religião e se praticar essa religião e seguir todo um livro que ele mesmo não afirmou que seria um Antigo Testamento, muito pelo contrário, foi revogado. Não é nada disso, não é nada disso. Ele simplesmente, do ponto de vista filosófico, ele puxa a verdade para ele e não joga em outra direção. Foi o único personagem, logo, né, seguido de uma série de outros fenômenos, podemos chamar assim, que indicam ser ele realmente o Filho de Deus ou o próprio Deus na Terra. Então, esse é o meu posicionamento do ponto de vista filosófico. Ele traz a verdade com ele com audácia, né? Testemunharam, inclusive, sua ressurreição e por aí vai. Bom, não vou pregar aqui hoje, porque o intuito não é esse. Mas ficou para sua reflexão. Joia? Verdade alcançada pela inteligência. Continuando aqui, ó. E misericórdia, segundo São Paulo. O apóstolo São Paulo, que para alguns é considerado também, né, um filósofo
iniciador da patrística, vai vendo, não seria Agostinho. Pela luz, ou seja, no Evangelho de João, ele seria verdade essa alcançada, vamos entender, pela inteligência. Primeiro cara para alcançar essa verdade deveria ser inteligente, segundo o apóstolo São Paulo. Em outras palavras, se o cara for burro, não alcança, né? E também pela misericórdia, né? Se o cara tiver um coração ruim demais, ele... Ruim como assim? Perverso de se fazer maldade com o mundo? Não, não é isso. É aquele coração, vamos dizer assim, aquela terra que o próprio Cristo fala, árida, seca. Já viu um indivíduo seco? Te vê aí, cara, uns caras querendo seco. Não sei se isso é uma moda, né? Bom, enfim. Bom. E por iluminação. O apóstolo João, ou seja, alguns vão até dizer que há filosofia nesse evangelho, e por todos, de maneira geral, que seria ali o apóstolo São Lucas, né? Bom, ficou aí então a reflexão para você. Joia? Fechamos aí a aula. Agora tem uma questão de prova e vou dar um tempo aí para você fazer essa questão. Faça a questão. Meus amigos, é o seguinte, enquanto você faz essa questão, você vai curtir e também, né, comentar aí embaixo alguma coisa que você quiser comentar. Joia? E lembrando que está à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com, as duas apostilas do módulo 1 e módulo 2 de filosofia. Se você quiser se aprofundar, se você quiser ter esse material, inclusive, para ler, né? Tem gente que gosta de ler mais, sabe, do que ouvir a aula, né? Bom, enfim. Mas se você quiser também ter essa fonte de leitura, tá lá em PDF, você pode imprimir, inclusive, depois encadernar. Vai colecionando essas apostilas. Joia? Bom, vamos completar aí essas lacunas, então. Leia com atenção. Isso é uma questão de concurso, né? Leia com atenção o texto a seguir. Entre as teorias que tratam da verdade, que é o que nós estamos estudando aqui, há uma que se distingue das demais, porque define o conhecimento verdadeiro por um critério que não é teórico, e sim o quê? Prático. Aí já começou a dar uma pista, né? Não é teórico, mas sim o quê? Prático. É por essa teoria que se chama o quê? Qual é daquelas que se ligou mais à prática, hein? É a pragmática, né? A teoria lá, ou vamos dizer assim, vertente, né, de se estudar a verdade, que seria a pragmática. E por isso é chamada de teoria de o quê? Teoria pragmática, né? E por isso é chamada de teoria pragmática. Para os seguidores dessa teoria, um conhecimento é verdadeiro por seus resultados e suas aplicações práticas, que se verifica pela experimentação. Experiência, aí deu até uma dica aqui atrás, ó. Lembra do empirismo, experiência, experimentação, pragmático, empirismo, experimentação. E qual é a verdade aqui então? É essa letra E, essa é a resposta. Joia? Tranquilo? Fechou aí? Essas são as duas apostilas do módulo 1 e módulo 2. Se você participou das aulas e adquirindo lá a apostila, você vai ter direito a um certificado de participação de 8 horas no módulo 1 e 20 horas no módulo 2. Guarda aí o seu certificado. Se quiser fazer questões, 300 questões de filosofia e 100 questões de filosofia. Esse material aqui é para quem quer ganhar mais tempo e ter um treinamento. Veja só, um treinamento assim mais, né? Para que é o mais e menos, percebe? Aqui são 3 horas de aula no simulado 1 e 3 horas de aula no simulado 2. Você vai ter aqui direito, né, a 6 horas de aula total e 20 questões de prova comentada também em PDF. Joia? Simulado rodada 1, simulado rodada 2. E aí, grandes questões da filosofia, eu tenho esses cursos lançados. Felicidade, bem ou mal, intuição e amor e paixão. Se você sabe de alguém que quer dar os primeiros passos em matemática, está aí esse mini curso de
matemática básica. E aí o Pix para você contribuir com o nosso café, profleonardobragaflores@gmail.com. Joia? Meus amigos, que aula foi essa? 66, não é isso? Aula 66, a verdade ou aletheia. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença. Muito obrigado por você ter frequentado essa aula. Te aguardo no próximo encontro, se Deus assim quiser. Muito obrigado. Comente, compartilha, curta. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.